olho o meu caminho e tudo que eu sonhei. Eu não estou sozinho, tem alguém que vai me entender. É difícil de mencionar o quanto Ele nos ama, mas eu sinto seu amor. Eu sei, eu reconheço, é hora de mudar, mas eu tenho esperança. Eu sei, não sou criança, mas preciso de você pra tentar ser alguém melhor. Senhor, me ajude a mudar e a domar minhas mais inclinações. Senhor, me ajude a ter fé e agir, me preparar para uma nova era que está por vir. Eu olho a minha vida e tudo que eu pensei, eu tenho a Ti comigo, o meu consolador. É árduo caminhar em um mundo tão difícil, mas eu sinto seu amor. Eu sei, eu reconheço, é hora de mudar, mas eu tenho esperança. Eu sei, não sou criança, mas preciso de você pra tentar ser alguém melhor. Senhor, me ajude a mudar e a domar minhas mais inclinações. Senhor, me ajude a ter fé e agir, me preparar para uma nova era que está por vir. Eu quero mudar pra melhor. Preciso de Ti, Senhor. Me ajude a mudar e a tomar minhas mais inclinações. Senhor, me ajude a ter fé e agir, me preparar para uma nova era que está por vir. Olá amigos, meu nome é Cristina, eu sou do Grupo Espírita Allan Kardec de Piabetá, que fica em Magé. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17 e o item 11, que tem o tema Cuidar do Corpo e do Espírito. Quando a gente fala em cuidar do corpo hoje, é um assunto muito em moda, como se costuma dizer, né? Pelo menos da forma não tão correta, se podemos dizer assim. Cuidar do corpo hoje, quando se fala em cuidar do corpo,
se pensa logo em emagrecer, em manter um corpo sarado, como se costuma dizer, em ter determinadas características, mesmo no rosto. E para alcançar essa dita perfeição, muitas pessoas têm feito loucuras. Desde dietas malucas, onde passam horas e horas e horas, às vezes dias, sem se alimentar direito, restringindo da sua dieta grupos importantes de alimento, atividades físicas em excesso e sem orientação de um profissional capacitado, e as cirurgias plásticas, feitas em todo o corpo, com implantes de silicone, lipoaspiração, todo tipo de cirurgia para se tentar buscar a perfeição. Mas será que é isso mesmo que nós precisamos? É isso mesmo que é necessário? Quando a gente vê a vida dessas pessoas que fazem cirurgias em cima de cirurgias, a gente observa que muitas vezes o padrão de perfeição nunca é alcançado. A pessoa acha que vai fazer uma cirurgia e tudo vai ficar bem. Aí ele faz uma e quer mais uma e quer outra, outra e outra. Por que será que isso acontece? Tem um poeta muito antigo que costumava dizer que a felicidade está onde nós a colocamos. O problema é que nós nunca colocamos onde nós estamos. E é aí que gera a dor. Aí que gera o sofrimento e a sensação constante de imperfeição, de infelicidade. Mas nós precisamos estar em alerta, sempre um alerta. Porque ao lado dessa busca incessante por perfeição, que é uma meta inalcançável, porque quando as pessoas estão chegando ao ponto que elas imaginam, mudam alguma coisa, e aí as pessoas já querem outra coisa, já tem que ir refazendo as loucuras. Ao lado de tudo isso, o que tem acontecido? Um aumento muito grande do número de casos de depressão, de síndromes do pânico, de todos esses problemas que têm acontecido, inclusive em jovens, em pessoas cada vez mais jovens e até mesmo crianças. Alguma coisa não está correta. Alguma coisa não está correta. Primeiro ponto de tudo que a gente precisa parar para pensar é o fato de que esse corpo físico não é eterno. Nós somos espíritos, somos seres imortais, porque somos espíritos. Nós não somos matéria. Nós revestimos um corpo de carne, um corpo físico, para alcançarmos, para progredirmos, para buscarmos a perfeição, que é o nosso objetivo, em essência. Mas esse corpo físico, ele tem um prazo de validade. Nós precisamos cuidar do corpo, porque é um instrumento para a alma, um instrumento que a gente recebe para progredir. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec perguntou exatamente assim para os espíritos superiores: qual é o objetivo da encarnação? Por que que nós, espíritos imortais, precisamos habitar corpos materiais? Por que que a gente não tem apenas a vida lá no plano espiritual? E os espíritos superiores nos disseram que a gente tem a encarnação, que o objetivo da nossa encarnação é alcançar a perfeição. Por quê? Com o conhecimento que nós já temos hoje, né, que o ser humano já alcançou hoje, porque a gente sabe que nós estamos longe de alcançarmos todo o conhecimento. A cada momento a ciência vem nos mostrando novos e novos conhecimentos para que a gente veja que a perfeição está ainda muito longe de ser alcançada. Então, para que a gente consiga adquirir todo o conhecimento que se tem hoje, uma vida já não seria possível.
Por mais que a gente vivesse 100, 200 anos, nós não conseguiríamos estudar, ter tempo suficiente para poder alcançarmos essa perfeição, todo esse conhecimento. Então é necessário que a gente retorne a esta vida física várias e várias e várias vezes. Toda vez que a gente fala sobre a multiplicidade das existências físicas, alguém vem e fala para a gente assim: mas isso não tem na Bíblia. Da onde vocês tiraram isso que na Bíblia não tem? Bom, primeiro, na Bíblia tem. E segundo, muito antes da Bíblia ser escrita, já existia o conhecimento da multiplicidade das existências. Só o termo reencarnação é que não existia. Mas a ideia de que o espírito voltava a habitar corpos materiais já é muito antiga. Na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a gente encontra diversas passagens que falam da reencarnação. É só fazer uma pesquisa rápida no Google. Para quem é espírita, nós temos um livro chamado A Reencarnação na Bíblia e um outro também chamado Razão e Dogma. Esses dois são específicos para poder falar dos casos relatados, da reencarnação sendo citada na Bíblia. Mas a gente só vai dar o exemplo de Jesus mesmo, falando para os apóstolos que João Batista era Elias. O Elias que tinha que ter vindo antes dele e que veio e que não foi reconhecido. E lá mesmo no Evangelho, sob qualquer tradução, seja a Bíblia católica ou a protestante, podem pesquisar. Lá mesmo no Evangelho ficou registrado quando Jesus disse que Elias já tinha vindo e que não tinha sido reconhecido e tinham feito tudo o que quiseram com ele. Ficou registrado no Evangelho a seguinte frase: e os discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Bom, João Batista era filho de Isabel. Todo mundo sabia, porque a mãe de João Batista engravidou já numa idade avançada. Então a gravidez dela foi conhecida de todos. Todos viram que ela esteve grávida e que ela ganhou um bebê e que deu o nome desse bebê de João. Bom, se João era o Elias, ele só podia ser o Elias reencarnado. Então, somente esse exemplo que eu vou citar para não nos alongarmos. Por isso a gente aprende que o corpo físico a gente recebe para progredir, como os espíritos falaram. Mas não só para alcançar o progresso individual, a gente também contribui para o progresso geral, né, da humanidade, da nossa comunidade, do local onde a gente vive, do planeta, de uma maneira geral. Então, quando a gente progride, a gente auxilia no progresso da humanidade também. E cuidar desse corpo físico é uma necessidade, como é necessário que qualquer profissional cuide do instrumento que recebe para trabalhar. Então, o instrumento que a gente recebeu para podermos progredir foi o nosso corpo físico. E existe uma preparação. Inclusive, a gente precisa ter a noção de que o nosso corpo é sempre perfeito. Perfeito para as nossas necessidades. Mesmo aquelas pessoas que às vezes trazem algumas limitações nos seus corpos físicos, elas não têm corpos imperfeitos. Elas têm o corpo necessário para o aprendizado, para realizar o aprendizado que elas precisavam nesta encarnação. Então, por isso, por esse corpo físico ser o nosso instrumento de trabalho e de progresso, é que a gente precisa cuidar dele. Mas há que haver sempre o equilíbrio. Porque se o corpo é importante, também é necessário que a gente não esqueça, somos espíritos imortais. Então também precisamos cuidar do espírito. Mas vocês podem perguntar, como que a gente pode cuidar do corpo então?
Qual é a forma correta de cuidar do corpo? O que seria cuidar do corpo dentro da visão da doutrina espírita? Será que a gente é proibido de fazer uma cirurgia plástica? Nós não podemos fazer atividade física? Não podemos querer um corpo magro, sarado? Podemos, meus irmãos. Nós devemos, inclusive, buscarmos uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas. Tudo isso é importante dentro de um equilíbrio, dentro do razoável, vamos dizer assim. Quando a gente começa a empregar todas as nossas energias em cuidar do corpo e esquece de cuidar do espírito, aí começa um desequilíbrio. Aí começa a problemática. Por quê? Porque esse corpo físico aqui, ele não vai durar para sempre. Por mais que a gente tenha uma alimentação equilibrada, por mais que a gente faça atividades físicas, que a gente mantenha o nosso corpo saudável, vai chegar um momento em que as nossas células não vão conseguir mais cumprir com as suas funções. E esse corpo físico vai morrer. E quando esse corpo físico morrer, nós, espíritos imortais, seremos libertados. Só que essa libertação, como será essa libertação, como será esse desencarne, vai depender de como foi a nossa forma de lidar com o corpo físico. Se a gente apenas pensa no físico, na questão de cuidar apenas do corpo, esquece de cuidar do espírito, se a gente acha e vive apenas para a matéria, nós vamos ter dificuldade do lado de lá, quando o corpo não tiver mais vida. O espírito desperta do outro lado, vivo. E aí? Não tem mais corpo físico. E agora? Eu lembro até mesmo de um desenho do Pica-Pau. Quem já passou dos 30 vai lembrar também. Porque hoje em dia eu acho que não passa mais desenho do Pica-Pau. Só se consegue na internet. Tem um desenho do Pica-Pau junto com o cavalo dele, aquele que chamam de pé de pano, que ele está numa cidade lá do faroeste, lá do oeste, e é uma cidade fantasma. Então, todas as vezes que o cavalo entra numa determinada casa e ele vê um fantasma, ele volta correndo e sobe num cactus. E fica lá em cima, se tremendo lá em cima. Aí, uma hora, quando ele entra na casa, o homem que está do lado de fora corta o cactus, derruba o cactus. Quando o cavalo se assusta, vem correndo e sobe. Aí o homem olha para ele e diz assim: burro, não tem mais cactus. Aí ele cai. Mas a princípio ele não percebeu. Quando ele foi avisado, ele caiu. Então a mesma coisa pode acontecer com a gente, mas a gente não quer que seja assim. A gente não quer abrir os olhos amanhã ou depois e perceber: epa, não tenho mais um corpo físico. E agora? Então a gente precisa começar o equilíbrio a partir de agora, buscando esse equilíbrio. Inclusive hoje em dia, essa busca por esse equilíbrio não é mais indicação apenas das religiões, não. Os próprios profissionais da saúde, os profissionais de esportes, né, das atividades físicas, professores das academias e tudo mais, eles já nos indicam que a gente busque também o equilíbrio não só do corpo, como da mente. Então, muitas coisas são indicadas. A prática da meditação, a prática do yoga, que hoje cada vez é mais comum, diversas e diversas atividades, como a leitura, o passeio por lugares da natureza, né, a ida ao caminhar na praia, até uma cachoeira, fazer caminhadas mesmo na natureza, pegar um sol, meditar,
ler bons livros, assistir bons filmes, bons programas de televisão, que nos tragam coisas úteis, que nos deixem melhor. Uma conversa com alguém que a gente ame, que a gente goste, ainda que seja pela internet, pelo telefone, o que for. São coisas que alimentam a nossa alma, que nos fazem bem e que a gente tem sentido muita falta. Nesse período de pandemia, que esse período que nós tivemos que ficar completamente isolados, o número de pessoas com problemas de depressão, com recaídas em quadros de depressão, foi muito grande. Exatamente por essa falta de troca, da conversa olho no olho, do abraço, do toque. Isso é muito importante. Então, que a gente busque esse equilíbrio, que a gente desenvolva em nós cada vez mais esse equilíbrio. Nós podemos cuidar do corpo, devemos cuidar do corpo, mas sem esquecer de cuidar também da alma, de alimentar também a alma. E esse cuidar do corpo tem que ser de maneira equilibrada, saudável, que não coloque a nossa vida em risco com cirurgias loucas, às vezes até com profissionais, pessoas que não são habilitadas para fazer aquele tipo de cirurgia. Então ninguém está proibido de fazer uma cirurgia, até uma cirurgia plástica, mas que tenha a noção do porquê está fazendo e de que está embelezando algo que é transitório. O que nós não podemos é esquecer do que é permanente, que é a alma, que é o espírito. Então, nós que somos religiosos, né, somos espíritas principalmente, vamos falar da necessidade da gente desenvolver o hábito da prece. E a prece não tem que ser palavras ditas por longos minutos, palavras bonitas, difíceis. Não. A prece é conversar com Deus. É conversar com o nosso Pai. A gente vai falar do jeito que a gente fala mesmo, como a gente falaria com um amigo, com alguém que a gente ame profunda e verdadeiramente. Meu Deus, muito obrigada. Me ajuda, me socorra, me perdoa, meu Deus. Mais uma vez eu pisei na bola, eu falhei de novo. Não precisa ser aquela palavra rebuscada. Quem faz a prece assim não está errado, pode continuar fazendo, porque já é o seu hábito. Desde que seja sincera com o sentimento, não tem problema. Mas nós podemos falar da maneira como nós estamos acostumados a falar, desde que a gente coloque o sentimento na frente. Além do hábito da prece, a prática do estudo do Evangelho no lar. Escolher um dia da semana, um horário certo, um dia certo, para poder estudar o Evangelho. Não precisa ser mais do que 10, 15 minutos, mas que seja toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Então a meditação, o hábito da meditação. Hoje em dia, através da internet mesmo, a gente consegue fazer meditações guiadas. A própria Yasmin Madeira, ela tem um canal no YouTube, onde nós podemos fazer meditação guiada, fechando os nossos olhos num local silencioso e seguindo as orientações que ela dá nos vídeos dela. Às vezes tem mentalizações de 3 minutos, 5 minutos. É possível para qualquer um fazer. Então, que a gente busque também a leitura edificante. Pode ser de livros espíritas, pode ser de livros que não são espíritas, mas desde que que apresente uma temática bacana, educativa, instrutiva, inspiradora, que nos eleve. Filmes, teatros, shows, música, por que não? Tudo isso são formas da gente cuidar da nossa alma.
e, juntamente com o cuidado da alma, cuidar também do corpo. Hoje em dia, por causa das facilidades que a gente busca, a gente tem deixado muito de lado o nosso corpo físico na questão da alimentação e a prática de esportes, que a gente normalmente não faz. Então, a gente reúne uma vida sedentária e a alimentação inadequada, de fast food, essas coisas muito rápidas que já vêm nos pacotinhos, que é só colocar no forno ou fritar, não vai fazer bem à nossa saúde. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso corpo vai cobrando. Então, que a gente busque esse equilíbrio, sabendo que não é martirizando o corpo que a gente vai se purificar a alma. Antigamente as pessoas costumavam falar isso, né? A carne é fraca, colocando a responsabilidade no corpo físico da fraqueza que pertencia, na verdade, ao espírito. O correto não é a frase a carne é fraca, e sim o espírito é fraco. Porque a carne, o corpo físico, ele vai transparecer, demonstrar aquilo que vai por dentro da alma. Então, uma pessoa que é uma pessoa calma, pacífica, ela pode ser uma pessoa forte, grande, musculosa, que ela não vai utilizar dessa força física para a violência. Mas aquele espírito que seja um espírito violento, agressivo, ainda que num corpo franzino, ele vai conseguir uma forma de demonstrar a sua violência. Se não na mão, mas através de armas, de coisas que possam maltratar o outro, nem que seja através de uma língua venenosa, porque através das fofocas e das maledicências, a gente pode acabar com a vida de uma pessoa. Então, que a gente busque cuidar do corpo e também do espírito, aprendendo principalmente, através da autoanálise, a identificar os nossos pontos necessários de melhorar. Quando a gente vai numa academia, quando a gente inicia numa academia, a gente tem uma ajuda do profissional de educação física para nos orientar. Você precisa perder tantos quilos, você vai trabalhar esse músculo, vai fazer essa atividade e aquela atividade. Quando se trata da nossa alma, da nossa personalidade, nós também podemos buscar profissionais, psicólogos, analistas, psiquiatras, profissionais que são formados para nos orientar, para nos ajudar a entender o que se passa dentro da gente e a nos orientar também a como fazer o caminho de volta, como voltar para o equilíbrio, ou como buscar o equilíbrio, porque muitas vezes a gente nunca encontrou. O que a gente precisa, meus irmãos, principalmente, é não perder a fé e a esperança. Porque por mais difícil que esteja a nossa vida, por maiores que sejam os nossos obstáculos, nós nunca estamos sozinhos. Muitas vezes a ajuda não vem de quem a gente gostaria. Muitas vezes aquelas pessoas que a gente até precisava que tivesse a força necessária para caminhar conosco, para segurar a barra junto da gente, não tem coragem, não tem força, não está preparado, se acovarda e algumas vezes até foge. Mas nós não podemos fraquejar. E quando eu digo que não podemos fraquejar, não quer dizer que nós somos super-heróis, não. Mas a gente precisa buscar ajuda quando for necessário. Só não devemos e não podemos desistir. Desistir, não. Nós nunca estamos sozinhos. Procuremos na nossa família, no nosso círculo de amigos, os profissionais competentes que hoje existem, mesmo nas instituições públicas, né, ligadas ao SUS, nós conseguimos atendimento de psicólogos, de psiquiatras,
para nos orientar. E não tenhamos vergonha, meus amigos, de pedir ajuda, não. Não tenhamos vergonha. Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, quando passou aqui por essa terra com a missão de nos ensinar o caminho que nós deveríamos trilhar, ele contou com 12 companheiros para auxiliar. Ele preparou esses 12 companheiros para prosseguir a jornada, a tarefa, quando ele não estivesse mais aqui. Até mesmo no momento mais doloroso da vida de Jesus, que foi o momento do Calvário, quando ele teve que carregar a própria cruz até onde ele seria crucificado, ele contou com a ajuda de um irmão, que carregou para ele a cruz durante um percurso, porque ele já não conseguia mais, já não conseguia carregar a cruz. Então Jesus nos deixou exemplos de todas as formas, para todas as situações. Sigamos esses exemplos de fé, de esperança. Ele chorou, lágrimas de sangue. Jesus chorou, mas não desistiu. No final, depois de chorar, ele disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele seguiu em frente. No caminho do Calvário, ele caiu por 3 vezes. E ele foi ajudado. E ele aceitou ajuda. Aceitou ajuda. E ao chegar lá, na hora final da existência física, ele não demonstrou nenhum tipo de amargura. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Sigamos o exemplo de Jesus, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas que nos maltratam, que nos magoam, também não sabem o que fazem. Se soubessem, agiriam diferente. Se nós já estamos conseguindo enxergar um pouquinho que seja mais que eles, é necessário que a gente siga em frente, abrindo caminho, preparando o caminho que os nossos irmãos irão traçar. O nosso objetivo não deve ser servir de exemplo para ninguém, porque nós não somos modelos de perfeição, mas que a gente seja modelos de perseverança, que a gente persevere. E quando a dor for muito grande, quando o fardo for muito pesado, e que a gente achar que não está dando mais para caminhar, peçamos ajuda. E eu tenho certeza, garanto a vocês, a ajuda virá. Talvez até de onde a gente menos espera, mas a ajuda sempre vem. Então, eu convido mais uma vez a todos a leitura do Evangelho, lá no capítulo 17, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17 e o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Espero ter conseguido deixar a mensagem aqui de que o nosso corpo físico é importante e que nós podemos e devemos cuidar dele, mas sem esquecer que nós somos espíritos imortais e que, portanto, cuidar do espírito também é nossa obrigação. Que Jesus nos abençoe.